vai gritar. Mas eu acho que agora foi. Irmãos, vamos a João 15, é porque eu preciso ficar com as minhas mãos livres. João capítulo 15, nós vamos fazer a leitura do texto. E eu quero conversar com os irmãos hoje sobre a perseverança na permanência, o segredo para um ano frutífero, para um novo ano frutífero. E aí os irmãos vão entender que esse texto de João é um texto riquíssimo, belíssimo. Existem muitas orientações para a gente. Parece que às vezes João ele é um pouco repetitivo no que ele diz, né? Porque ele vai citando sempre a mesma coisa, mas os irmãos vão ver o porquê que ele usa dessas repetições. Vamos lá? João capítulo 15, diz assim a palavra. A gente vai ler do 1 ao 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Vamos entender o que se passava aqui, irmãos. Muito obrigado. Água para mim é tudo. O Evangelho de João é o Evangelho dos discursos. Você vai ver no Evangelho de João, Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a ressurreição e a vida. Então Jesus, Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Ele usa esses discursos muito sobre Ele mesmo, porque o Evangelho de João ele só contém 7 milagres. Os evangelhos sinóticos narram a caminhada de Jesus realizando milagres. O Evangelho de João só tem 7 milagres. E ele foca mais nos discursos. Jesus foca mais nos discursos, no ensino. Esse texto especificamente, ele faz possivelmente das últimas 2 ou 3 semanas antes de Jesus ser morto. Em João 14, ele diz o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou teria dito, pois já preparava-vos lugar. Jesus já está nessa parte final do seu ministério em terra, da sua vida encarnada, já está falando da sua morte e da sua ressurreição, que ele haveria de padecer. Então ele já está preparando os seus discípulos. Se os irmãos voltarem um pouquinho no capítulo 13, vai ver que Judas já tinha abandonado Jesus para traí-lo, porque já não confiava mais naquela mensagem. Depois de Jesus ter falado no capítulo 14 sobre o porquê ele morreria, ele chama os seus discípulos, né, e agora ele dá uma orientação que é pessoal. O que João narra aqui é uma orientação pessoal aos seus discípulos, para cada um, trazendo para eles, a mente deles, olha só, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Judas já foi. É como se ele estivesse falando assim, os discípulos estão aqui, Judas já foi. Mas eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus fala que ele é a videira verdadeira? Se os irmãos forem ler o texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 21, tu consegue botar para mim? Monique,
Consegue botar para mim, Jeremias 2:21? Vamos ler a Bíblia. Eu plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Por que Jeremias está falando isso? Porque no Antigo Testamento, quem era a videira? Israel. Israel era a videira, só que essa videira não gerou nenhum tipo de fruto. Agora Jesus fala, esquece Israel e olhe para mim. Israel era para ser, não foi. Eu sou a videira verdadeira. Israel era para frutificar, não frutificou. Mas eu sou a videira verdadeira. Permaneçam em mim, creiam em mim, olhem quem eu sou, veja quem eu sou. Porque Israel já foi, já se degenerou. Por isso que no Evangelho, no primeiro capítulo de João 1,14, vai dizer que o Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E no verso 12 vai dizer, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos os que receberam e creram, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Israel era para frutificar, era para ser a videira, mas não frutificou. A videira é uma árvore que dava uva. Cadê minha imagem, Monique? Me ajuda. Aí, Monique, eu não sei como é que ela me aguenta, gente. Isso é uma videira, irmãos, está vendo? Que lindo. Os irmãos da live vê isso daí, ô Monique, também? Os irmãos da live vê? Ih, caramba, que legal. Isso aí é uma videira, irmãos. Quando Jesus está falando que ele é a videira verdadeira, ele está com essa imagem aí, como se ele estivesse olhando para uma árvore dessa, que é uma videira, tá? Que era muito comum naquela época. Os irmãos vão lembrar que o vinho era algo muito comum. O que acontece no capítulo 2 de João? O primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre do Evangelho de João. Num casamento, acaba o vinho, ele faz com que a água transforme-se em vinho. Era muito comum a questão da uva. E tem até uma questão interessante. Quando Gideão malhava trigo no lagar, quando os irmãos lêem lá em Juízes, capítulo 6, o lagar era onde se malhava o trigo, não a uva. Quer dizer, onde se malhava a uva, não o trigo. Ele malhava o trigo onde era para malhar a uva. Então, o que acontece ali? O que acontecia? Os ladrões daquele tempo dos juízes vinham e pegavam as coisas, roubavam o povo. O que Gideão faz? Eu vou malhar num lugar diferente, mas eu não vou parar. Eu vou permanecer, eu vou perseverar. Isso é tudo. Vão me roubar, então eu vou malhar no outro lugar para que eu possa perseverar. Então, ali é uma videira. Os irmãos veem que tem um tronco... Tem outra? Consegue botar? Isso. Vê a outra. Isso, essa aí dá para ver legal. Os irmãos estão vendo que tem um tronco, né, a minha esquerda aqui tem um tronco, e desse tronco saem os ramos. E dos ramos, tá vendo ali, ó, tem os frutos, que são esses cachos de lindas uvas. Porque a videira produz uva. Ok? Então, olha só que lindo. Era essa a imagem que Jesus estava em mente. Por quê? Olha o que ele diz no verso 1. Eu sou a videira, meu pai é agricultor. O agricultor é aquele que cuida dos ramos. Toma conta da árvore. Então, Jesus é a videira, Deus o Pai é agricultor. Aí ele diz, todo ramo, o ramo são esses galhos menores aí, ó. Tá vendo? Que estão ligados a esse tronco maior. Então, Jesus é o tronco maior. Os ramos somos nós e a uva é o que a gente produz no reino de Deus. Está ilustrado. Entendeu? Amém? Todo mundo entendeu? É isso. Então, Jesus está dizendo que ele é a videira, ele é a árvore, ele é o tronco, pai é o agricultor e nós somos os ramos. Mas olha o que ele diz no verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Opa! O negócio ficou legal. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. A gente trata o frutificar com uma dor no coração, irmãos, que é uma coisa assim incrível.
Eu nunca vi povo mais chorando que crente. Ah, mas eu tenho que servir a Deus. Ah, mas eu tenho que largar isso. Ah, mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque, entende uma coisa, Jesus nos compara com o ramo. Irmãos, o fruto não faz força para nascer. O fruto é natural. Rosa, naturalmente. Você planta lá, plantou uva, plantou vide, vai sair uva, irmão. Não vai sair abacaxi da vide. Não vai. E ele não vai fazer força, é natural. É um processo natural. O que Jesus está dizendo é, se vocês estão em mim, e lembra qual era o exemplo? Era o exemplo de Judas. Judas parecia que estava em Jesus, mas não estava. Quando chegou no momento que ele tinha que permanecer, o que ele fez? Ele permaneceu ou saiu de perto? Saiu de perto. Então, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Corta aqui é um verbo da língua original que a Bíblia foi escrita, que ele significa tanto cortar, podar, ou também levantar. Porque o que acontecia ali? Às vezes, o ramo, ao invés de ele crescer para cima, como ele está bonito, ele cresce para baixo. E isso, Cris, atrapalha todo o processo dele de crescimento. Aí o que o agricultor fazia? Pegava aquele ramo que estava caído, Alex, levantava, amarrava no que estava em cima, para que ele pudesse, Rosa, se restabelecer. Então, a expressão grega pode significar cortar, pode, mas pode significar também significa que o agricultor, que não quer perder o ramo, ainda que ele não frutifique, tem misericórdia, e tendo misericórdia, disciplina esse ramo, para que esse ramo possa voltar a frutificar. Aí a gente pensa assim, agora vou pregar um pouquinho, a gente pensa assim, nossa, dura este sermão, não é? Mas se os irmãos forem ler Hebreus 12, Rubão, Hebreus 12, a partir do verso 4, os irmãos vão ver lá, que a disciplina de Deus é algo bom. Quando Deus puxa a sua orelha, é sinal de que Ele te ama. Não é sinal que Ele está zangado contigo. É sinal de que Ele quer o seu bem. Todo mundo não. A maioria aqui teve filho já. Só eu, Davi, Maria Clara e Alex que não. Acho que é isso. Mas a maioria já teve filho aqui. Todo mundo já teve filho. Quando você repreende o seu filho, não é porque você quer o mal dele, mas pelo contrário, você quer o bem. Aí hoje em dia a gente está igual a multidão. João 6 fala disso. Dura este discurso. Dura esse discurso. Pô, mas por quê? Na verdade, quando Deus fala, todo aquele que não está em mim, é para que nós, eu e você que nos assiste, identifiquemos quem nós somos. Será que eu frutifico ou eu não frutifico? Será que eu dou fruto ou será que eu não dou fruto? O que eu represento no reino de Deus? Qual é a minha representatividade no reino de Deus? Quem eu sou no reino de Deus? Porque quem está nele, Rubens, olha só, quem está nele, olha que bonita aquela uva, não dá vontade de pegar e comer. Não está bonita? É a imagem de internet, nem sempre que ela nasce dá o fruto bonito assim. Mas, irmãos, quando a gente está nele, quando nós somos um ramo aflorado na videira, estando em mim, a gente gera fruto. E quando Deus expõe mais, olha o que diz, dá fruto. E quando ele já deu fruto, ele corta, limpa. Olha só, Deus limpa o fruto para que você dê mais fruta. Deus quer que você frutifique, e o reino de Deus é daqueles que frutificam. Mas como é que a gente frutifica? Olha o versículo 3. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Irmãos, o texto no verso 2 é claro. Ele diz que o agricultor, para que produza mais fruto, ele limpa. E olha o que ele diz, o que nos limpa para que nós possamos permanecer e frutificar mais ainda. Estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Daniel, tem um problema, por que os crentes do século XXI não permanecem?
porque a gente quer permanecer no que a gente sente, no que a gente vê, no que é legal, no que é bonito, mas na palavra a gente não permanece. Olha, mano, por que eu tenho que conhecer a palavra? Te dou um exemplo. Mateus capítulo 4. Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, com fome. Adivinha o que o diabo usou para tentá-lo? Palavra. Adivinha o que Jesus usou para respondê-lo e repreendê-lo? Palavra. Examinai as escrituras, porque são delas que de mim testificam. Aí a gente não quer saber da Bíblia. Esses dias eu peço até que os irmãos olhem o motivo de oração. Eu estou auxiliando uma outra igreja que está, Maria Clara foi comigo, está prestes a fechar, uma igreja batista da região, está prestes a fechar pedindo a minha ajuda. Eu estou procurando ajudá-los na medida do possível. Eu estava esses dias conversando com uma irmã dessa igreja, né? Para saber, né? Porque lá está muito ruim. Mas por que está ruim? Não sei, não tem nada. Eu vou para aquela igreja, ele tem tudo. Legal ali. Eu preciso disso. Aí eu disse para ela, irmã, você precisa da palavra. Precisa da palavra. Quando, para mim ser crente, eu precisar dos artifícios de Daniel, então eu não sou crente. Preciso rever a minha salvação. Porque quem está falando é Jesus. Não sou eu. Jesus Cristo que falou. Todo aquele que está em mim produz fruto. É limpo pela palavra. Permanece na palavra. Pela palavra. Então, quando eu permaneço em Jesus e Jesus permanece em mim, eu persevero. Eu sou forte. Por quê? Eu confio na palavra que ele está me falando. Essa palavra me limpa. O verso 4 continua. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Jesus de novo, agora ele está começando a explicar, né, a parábola. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então eu preciso perseverar e permanecer. Eu permaneço e persevero pela palavra. Permaneço e persevero próximo de Deus, porque Deus me limpa. Quando eu permaneço nele, ele não está falando que eu dou um fruto. Monique, esse dá muito fruto. Sabe o que é o fruto aqui? O fruto é algo natural, Cris, de questões espirituais inerentes à fé cristã. O texto não está falando, Alex, o dar fruto se eu permanecer em Deus eu vou frutificar, Deus vai me fazer rico. Não. Se eu permanecer em Deus eu vou frutificar, Deus vai me dar poder para fazer cura. Não é isso. É fruto da vida espiritual. É referencial, Ângela, na vida espiritual. Quer ter dinheiro? Estude, trabalhe. Você vai ser abençoado. É assim que funciona. Eu estou procurando fazer outra graduação, estou estudando. Não é que eu quero ser rico, não, mas eu quero ter uma vida com tranquilidade para minha futura família, para meus futuros filhos. Então eu corro atrás, eu estudo, eu quero trabalhar e para isso que serve. O bem, a vida inerente daqui, eu creio que Deus me ajuda, eu trabalho, eu estudo, eu me capacito, eu dou o meu melhor. No trabalho que eu estou, eu procuro ser o melhor funcionário. Então, Deus vai me abençoar sim, porque vai me abençoar pelo meu testemunho. Eu sou o melhor funcionário. Depois os irmãos leem Efésios capítulo 6, que são os deveres sobre o senhor e o servo, que naquela época era o trabalho e o trabalhador. Então, frutificar nessa vida material é assim, é com esforço, é com trabalho, é com estudo, é correr atrás. Daniel vai lá, foi transferido, está lá na guarda, mas está lá, mas já fez a faculdade dele, já passou na OAB. Daqui a pouco vocês vão ver ele com carro zero aqui na igreja. Daqui a pouco ele morava ali no Batã, vai sair do Batã. Caraca aí.
Recebe, nem Salomão em toda a sua glória. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, a frutificar nesse lado material é assim que acontece. Deus pode nos abençoar? Pode, mas não é buscando a Ele, eu não busco Ele por isso. Eu busco a Ele porque Ele me salvou. Então o fruto aqui é o fruto espiritual. É a vida espiritual, é a vida frutífera espiritualmente, é o você se tornar uma referência, porque quando Jesus está em mim, Jesus ressignifica quem eu sou, e o significado meu não está mais em olhar para as coisas daqui, do agora, e viver para aqui o agora, mas o significado em Jesus, em mim, é viver para Ele, e dar frutos no seu reino. O que é o reino de Deus? O pastor Fábio falou, não é comida nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo. Então, isso é o reino de Deus. Então, o fruto aqui é esse. Então, ele diz, a importância de permanecer. Eu permaneço por conta, através da palavra, e se eu permaneço na palavra, eu vou ter uma vida espiritual frutífera para o próximo ano. Agora, olha o que ele diz no verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. Aqui, no verso 2, o processo, Rosana, é disciplina. Permanecer em mim não frutificou, Deus vai te disciplinar, Deus vai te apertar. Deus vai chamar a tua atenção. Deus vai querer que você se conserte. Isso aí também quebra esse paradigma de que a gente não pode disciplinar ninguém na igreja, né? Porque hoje em dia é assim, não pode falar nada para ninguém. A disciplina, estava falando para os jovens na EBD, domingo. Quando o texto de Mateus diz assim, porque antes tiverem 2 ou 3 em meu nome, eu me faria presente. O texto não está falando de culto, o texto está falando de disciplina. Porque qual é o conselho? Alguém errou? Vai lá e fala com ele sozinho. Se ele não viu, chama 2 ou 3. Se ele não viu, leva à igreja. Aí quando ele diz assim, porque onde tem 2 ou 3 em meu nome eu vou fazer presente, quer dizer que Deus está presente naquele ato de disciplina do irmão. Porque Deus não quer que aquele irmão se perca. É isso. Entendeu? Então, tem valor na disciplina. Deus age na disciplina. Deus disciplina os seus. Mas, se alguém, ainda assim, não perseverar e não permanecer, ele vai ser lançado fora, semelhança ao ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo. E aí, de novo, fogo e queimar, irmãos, no Novo Testamento, principalmente, é um tipo do inferno. Tá? Não permaneceu, não frutificou, Deus diz que vai fazer o quê? Lançar no fogo. Condenação. Por quê? Como que a gente permanece? Pela palavra. A palavra nos limpa e nos faz permanecer. Se eu não permaneço, se eu não frutifico, quer dizer que eu não vivo pela palavra, que eu não estou na videira, que eu não estou em Jesus. Há um tempo atrás eu preguei assim, convertidos ou convencidos? Uma análise do que somos ou do que nos tornamos. Às vezes eu fui convencido, mas esse convencimento, Cris, não mudou quem eu sou. Então, a mensagem do Evangelho nos ressignifica. E o fogo é um tipo claro da condenação, tá, irmãos? Então, uma vez, na outra igreja, os jovens estavam cantando, fogo, quero queimar. Eu falei, toma cuidado com o que você está pedindo. Olha só o que você está pedindo. Quer queimar mesmo? Eu não quero, não. Não quero mesmo, toma cuidado com o que você está pedindo. Mas a palavra de Jesus, então, é o tempo todo isso. Aí, outro conselho. Olha só, outro sentido da permanência. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Parte boa de permanecer, né? Permanecer, gente, significa aqui um local de abrigo, de segurança. É isso que significa a palavra permanecer. Lugar de abrigo, de segurança. Como é que eu vou exemplificar isso para vocês? Chovendo que é uma beleza, tudo alagando, a água branca está alagando. Quando você chega em casa,
Graças a Deus, não tive que nadar para chegar em casa. A sua casa tornou o seu lugar de abrigo, seu lugar de segurança, porque a chuva ia te fazer botar o pé na lama, ia te fazer boiar na água podre de Realengo e de Magalhães quando enche. O permanecer aqui, permanecer no Senhor, Cris, é um local de segurança, de aconchego, sabe? De cuidado. Eu permaneço nele e ele cuida de mim. Eu permaneço nele e agora eu vivo para entender as suas palavras. Eu permaneço nele e a palavra dele vai me limpando de tal ponto que o meu querer vai ser o mesmo, Alex, o mesmo querer de Jesus. Jesus quer uma coisa, eu quero também. Por quê? Eu permaneci nele e essa palavra fez crer que o melhor para mim é o que ele quer para mim, não o que eu quero. Então, repare os estágios de espiritualidade, de fruto. Primeiro é aquele que não frutifica, aquele que frutifica limpa. Ele permanece, ele é limpo pela palavra. Então, ele permanece e vai dar muito fruto. Agora, além do fruto, o que ele pede, o que ele fala, vai ser ali, ó, tete a tete com o que Jesus quer. Tete a tete é uma expressão chula, né? Mas vai estar ali, em igualdade com o que Jesus quer. Então, o que ele pediu, o que eu e você pedimos, se a gente permanecer nele, frutificar nele, perseverar nele, em Jesus, que é a videira verdadeira, nos será feito. E o verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Opa, outra coisa importante. Alex, não dá para ser discípulo, dizer que é discípulo e não frutificar. Não dá. Não dá, irmão, não dá. Olha só. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim, ou seja, dando muito fruto, vocês serão meus discípulos. Então, permanecer é importante, frutificar é mais importante ainda. E lembra que o fruto é natural, gente. Natural. Simples. Tranquilo. Tem uma frase interessante que eu ouvi esses dias, é que às vezes a gente está nessa crise entre permanecer e não permanecer. Eu também entro nessas crises às vezes, né? Mas Deus não entra em crise com as nossas crises. Eu parei para pensar nisso. A gente está lá atribulado, na crise profunda. Só quem é Deus? Continua no trono. Eu não sei, eu falei pouco sobre Natal aqui, mas não sei se os irmãos conseguem entender a maravilhosa mensagem desse Natal, do Natal. Porque o Natal, irmão, é uma mensagem de nova esperança no meio das trevas. Isaías 9 vai dizer, e o povo que andava em trevas, ele usa o exemplo da terra de Zebulão e de Naftali, que eram terras com julgamento, tal como de Sodoma e Gomorra. Gênesis vai dizer que para Sodoma e Gomorra Deus lançou fogo para destruir, para você ver como é que é pesado. Então esse povo, e Zebulão e Naftali, os irmãos lembram que 10 tribos foram para o norte e 2 para o sul. Zebulão e Naftali ficavam do lado norte das tribos de Israel. Ou seja, as tribos que foram dominadas pelo povo assírio. Você lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas não queria pregar para os assírios porque eles eram cruéis. Eles matavam as pessoas. Eles empalavam as pessoas. Então, a mensagem do Natal é, para esse povo que viu essa treva, essa destruição, essa maldade, essa falta de esperança, essa falta de possibilidade da glória de Deus, para esse povo que andava em trevas, viu-se uma grande luz. Qual era a luz? O nascimento de Jesus. Que despiu-se de ser Deus, que despiu-se da sua glória, que despiu-se da sua majestade, e veio nessa terra. Irmãos, eu fico imaginando o tamanho da humilhação. Eu sou Deus. Pensa agora com a cabeça de Deus, de Jesus. Eu sou Deus. E sendo Deus, eu me torno como um homem, que não pode se salvar. Só que
É mais ainda, Rosana, porque o homem que não pode se salvar, quando olha o bebê e quando olha Jesus, rejeita Jesus. Olha o tamanho da humilhação. Eu fui e habitei, o mundo viu a glória dele, eu dei luz para esse povo, mas esse povo preferiu andar nas trevas. Que humilhação para Deus. Eu fiz tudo por eles e não adiantou nada. Eles não permanecem em mim. Então o Natal é esperança, gente. É alegria, é paz. Deus enviou Jesus, Ele abdicou da sua glória, a despeito de quem eu sou, Ele me salvou na cruz. Então por isso eu permaneço. Porque se eu permanecer nele, eu vou fazer a vontade dEle. E a nossa concepção de dor, ela também foi mudada em Jesus. Porque a gente passa por muita dor e por muita luta, Davi. Tu pode chorar muito porque tu joga a bola mal, tô brincando. O garoto joga bem. Mas a gente pode sentir dor por tudo, a gente pode chorar por tudo. Mas esse sofrimento nunca vai se comparar com o que Jesus, com a humilhação que ele passou a ouvir, ao ser rejeitado e ao ser crucificado. Então eu glorifico esse Deus, porque a dor que ele passou eu nunca vou precisar passar. O teto da minha dor é a dor de Jesus. Porque pelas pisaduras dele eu fui sarado. Então eu permaneço nele. Eu finco os meus pés nele. Eu finco os meus pés para glorificar a ele. E eu mudo a minha visão e a minha percepção de alegria nele. Verso 9. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. De novo, permanência. E ele fala sobre a permanência na palavra, a permanência nele como videira, a permanência para frutificar, a permanência nas palavras para que eu transforme e o meu querer seja igualado, equiparado ao querer dele, e a permanência no seu amor. Aqui não é um amor emocional ou místico apenas, né? Mas é um amor de obediência, que Jesus estabeleceu um modelo. Jesus está dizendo, eu permaneci no amor do Pai ainda quando eu sentia dor. Vocês permaneçam no meu amor ainda quando vocês sentem dor. O exemplo de Jesus, meus irmãos, é assim, eu perseverei e permaneci no Pai diante de tudo. Agora, eu e você, que somos discípulos, vamos perseverar e permanecer no Pai diante de tudo, para que permanecendo nele, eu o glorifique e eu frutifique no reino de Deus. A gente precisa avaliar como nós temos permanecido. Porque o texto é claro, aquele que permanece dá muito fruto. Né? Cara, eu às vezes eu paro para pensar como que eu sou reclamão, né? Com Deus, como eu sou reclamão para fazer a obra. Às vezes eu fico pensando, poxa, que ingrato que eu sou. Que gratidão horrenda. É porque pra gente nesse mundo contemporâneo, pós-moderno, século XXI, tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. A gente, sabe, geme por conta de tudo é difícil. A gente quer tudo para aqui, para agora, tem que acontecer, tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. E se não for do meu jeito, nem Jesus vai mudar. Porque eu sou assim. Eu sou assim, nasci assim, sabe? Minha vida toda eu fui assim, não é agora que eu vou ser assim. Fui crente assim a minha vida toda, por que agora eu vou mudar? Eu sempre fui, eu vou e volto, eu sou inconstante, eu não tenho valor pela palavra, eu não frutifico, eu não sirvo. E a gente vai vivendo dessas mesmas formas. E diga aos irmãos, quando a gente permanece e persevera nele, por mais que existam tempos de silêncio,
Jesus sempre nos afaga, sempre nos dá um carinho, sempre nos dá uma resposta. Mas é quando eu estou nele. Agora, se eu não permaneço nele, como é que ele vai falar comigo? Como é que ele vai me afagar? Daqui da distância que eu estou, eu não consigo abraçar a Rosa. Mas se eu for lá ou se ela vir aqui, eu consigo abraçar ela. Então, permanecer além de mudança de quem eu sou, além de melhoria de quem eu sou, além de frutificar quem eu sou, permanecer é, como eu disse, o local de abrigo que vai me dar consolo, que vai me dar conforto no pior dia. Os discípulos foram no barco, na frente. Jesus ficou. Quando eles estavam passando pela dificuldade, sofreram, porque Jesus estava longe. Mas quando Jesus se aproximou deles, repare que o texto diz que a tempestade acabou depois que Jesus chega e fala. Mas enquanto Jesus se aproximava, eles só se preocupavam em Jesus, não preocupavam com a tempestade. Já parou para pensar nisso? É só quando ele chega e fala que a tempestade acaba. Mas quando Jesus está se aproximando, eles estão preocupados com Jesus, em permanecer nele, em encontrar ele. E a tempestade continuava lá. Estava lá, não acabou. Só acaba quando ele chega. Que a gente possa permanecer nesse amor, porque realmente nos ama. Verso 10 e 11, para a gente terminar. Nossa, eu falo demais, meu Deus, não consigo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do Pai, e no seu permaneço. Opa, já é mandamento. Então, Jesus manda, a gente obedece. O que Jesus manda? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus, coração, alma, força e entendimento. Jesus está dizendo, Rubão, toda a completude do nosso íntimo humano tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu amo a Deus e eu encaixo as outras coisas embaixo de Deus. Porque é Deus acima de todas as coisas. Fica chateada comigo não, Maria Clara. Eu tive uma ex-namorada que eu falei assim pra ela, ó, quer namorar comigo? Claro que vai querer, eu bonito desse jeito, né? Mas, a primeira coisa que eu disse para ela foi, e disse para Maria Clara também, ela não me deixa mentir sozinha. Na minha vida, Deus vai estar sempre em primeiro lugar. E eu abro, como eu já abri mão de tudo, por causa do meu chamado, por causa do que eu tenho que fazer para o reino de Deus. Eu passei, uns anos atrás, para a Escola Preparatória de Cadete do A, EPK. Eu não estava muito firme na fé. Tudo aconteceu para que eu desistisse, irmãos. Mas eu podia ter insistido. Eu podia ter ficado na EPK. Mas talvez se eu estivesse na EPK, eu não estava aqui hoje pregando para vocês. Não estaria cumprindo o chamado que Deus teve para a minha vida. O mandamento que Ele teve para mim. Então eu larguei a EPK e entrei para o seminário. E falei que eu tinha que amar Deus acima de todas as coisas. Meu pai falou, você está maluco. Vai fazer teologia aqui, o que é isso? Isso dá dinheiro? Mas eu estou aqui, irmãos, permanecendo. Remo sozinho na minha casa há mais de 10 anos. Mas eu estou aqui, permanecendo. Os irmãos não pensam que a minha fé já não me trouxe afronta? Já. Meu pai teve um dia que pegou a roupa e jogou toda na rua, por conta da minha fé. Mas eu estou aqui, permanecendo, perseverando. E acima de tudo, amando meu pai. Porque eu acredito nessa palavra. Eu acredito que permanecer nessa palavra vai me fazer transpor as dificuldades, transpor as barreiras, transpor as lutas. E permanecendo nessa palavra, eu vou ter uma vida melhor, uma vida frutífera. Não vai ser o que as pessoas acham que eu tenho que fazer, o que eu mesmo acho que eu tenho que fazer, o dinheiro que eu acho que eu tenho ou que eu possa ter, o bem-estar que eu acho que eu tenho que eu possa ter. Se isso for atrapalhar a minha permanência, a minha vida prática para frutificar no reino de Deus,
Irmãos, com toda a segurança, é melhor abrir mão. Porque para onde nós vamos, tudo que nós conquistarmos aqui vai ser destruído, não haverá pedra sobre pedra que não será derribada. Mas a tua alma, essa tem um valor inestimável. E você só vai conseguir mantê-la firme, salva, com a vida plena e abundante, imanente, que começa aqui agora, a vida eterna começa aqui, até os céus, em Jesus, permanecendo em Jesus, perseverando em Jesus. Pode ter mais 50 anos de pandemia, permaneça em Jesus, porque você vai vencer todos eles. Todos eles. Com Jesus, em Jesus. Peguei coronavírus 50 vezes, vai pegar 51. E vai passar por todas elas. Vai permanecer por todas elas, com a sua fé inabalável, com a sua salvação intacta. Porque a permanência e o fruto e a dependência de Deus não depende da realidade caótica, mas depende de Jesus permanecer em mim. Último verso, verso 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Em outras palavras, ali, essa Bíblia aí, tenho-vos dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo que quando a gente permanece nele, a gente tem uma vida feliz. Porque a gente, mas eu tenho que largar isso tudo, eu tenho que largar quem eu sou, eu tenho que largar a minha vontade. A gente pensa que isso é um discurso triste, porque a gente precisa rever quem nós somos em Cristo. Porque quando eu vejo que tudo que ele fez por mim, tudo isso que eu vou ter que abrir mão, que para esse mundo parece ruim, para a gente é alegria. E você sabe o que significa a palavra alegria ali no grego, no original bíblico? Motivo de alegria. Então, tenho-vos dito essas palavras, para que o motivo da minha alegria esteja em vocês. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Olha só, vocês precisam permanecer, crer na minha palavra, perseverar em mim, acreditar em mim, viver em mim, frutificar em mim. Quando vocês fazem isso, é como se Deus estivesse alegre com quem você é nele, feliz com quem você é nele. Certa vez, quando Jesus olhou para os discípulos, que não conseguiam expulsar um demônio, Jesus disse para eles, ó geração incrédula e perversa, até quando eu ainda estarei convosco? Mas depois ele disse, se vocês permanecerem em mim, o motivo da minha alegria vai ser vocês em mim. Porque eu vou olhar e vou dizer, pô, eu morri por aquele povo, eu morri pela Rosa. E olha como é que ela faz valer, eu morri pela Ângela, olha como é que ela faz valer aquilo. Eu morri pelo Daniel, olha só como é que ele é meu servo, fiel. Para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, para que o motivo da sua alegria seja completo. E o motivo da alegria nossa vai ser Jesus. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Sabe o quanto que Paulo escreveu isso, gente? Vou terminar já para a gente poder cantar. Rubens, Paulo escreveu, estava preso em Roma. Preso. Quando alguém está preso, é difícil, né? Um soldado da guarda pretoriana romana na porta, sem poder receber visita direito, preso. E no verso 19, lá no final do capítulo 4, ele diz que já teve fome, já teve fartura, já teve sede, mas ele disse aquela frase célebre que todo mundo gosta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O sentido original da expressão grega ali, posso, seria a melhor tradução, seria suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Só que o começo do capítulo, Paulo suporta porque a alegria dele é o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Experimente isso na sua vida. Quando você estiver triste, para baixo, mal, chorando, faz igual eu. Eu olho para Jesus. Esses dias eu estava em crise comigo, triste. Aí eu li de novo o texto da EBD. Quero ser como criança. Aí eu cantei a música. Quero ser como criança, te amar pelo que é. E me senti abraçado.
Eu senti como se o Senhor tivesse, através do Espírito Santo, enxugando as minhas lágrimas. Senti como se Ele estivesse renovando a minha alegria. Senti como se Ele estivesse me renovando a força para que eu pudesse permanecer. Porque eu olhei para a minha dificuldade, olhei para a minha tristeza, mas vi o tamanho da obra de Deus. Não se compara, Monique. Não se compara. Que Deus te abençoe. 2022 vem aí. Uma boa festa, bastante comida, churrasco, um feliz ano novo. E que na virada do ano, eu e você possamos, como igreja, permanecer no Senhor. E que no próximo ano a gente permaneça e a gente tenha muito fruto para aqui para o reino de Deus em Margarinhas Bastos. E eu creio que se eu e você, e se a comunidade nossa, perseverante, fiel e permanente, eu acho que nós temos grandes coisas a fazer em Margarinhas Bastos. Então o segredo do próximo ano é permanecer, perseverar, que muitos frutos no reino de Deus virão para mim e para a sua vida. Amém? Hoje eu terminei antes da...